Saudações, queridos irmãos e queridas irmãs do nosso Instituto Espírita Terceira Revelação Divina e todos aqueles que nos assistem neste momento. Irmãos, estamos chegando no fim de mais um ano, o ano de 2020. Um ano que trouxe muitas transformações sociais, que trouxe dificuldades e oportunidades de adaptação para todos nós. Um ano em que, até meados do mês de março, levamos as nossas vidas naquela normalidade costumeira, frequentando os nossos ambientes sociais, inclusive as nossas casas espíritas. E depois de meados do mês de março, precisamos nos adaptar a uma nova situação. Uma situação de cuidados com a saúde, cuidados individuais e coletivos, em que muitos de nós precisaram ficar em período de distanciamento social, para que não viéssemos a sermos afetados ou afetar os nossos irmãos com o novo vírus da epidemia que chegou até a humanidade neste ano. Foi um ano, sim, de luta, de dificuldades, em que precisamos nos adaptar a novas formas de comunicação, por exemplo, com as mídias sociais, e precisamos nos acostumar ou encontrar formas de vivermos um pouco mais isolados, em momentos de solidão. Que também precisamos adotar medidas e protocolos de segurança da saúde, nos nossos deslocamentos, nos nossos ambientes de trabalho e na nossa vida em geral. Mas também, por outro lado, foi um ano de aproximação. Nos aproximamos muito através das mídias sociais, uns mais, outros menos, né? Ao longo desse ano fomos nos adaptando. Mas, por certo, muitos de nós superamos grandes dificuldades, inclusive da solidão. Outros tiveram mais dificuldades, ou ainda têm essas dificuldades, que precisam ser superadas para a adaptação da vida segundo as condições que se apresentam momentaneamente, seja na nossa sociedade local, nacional ou mundial. Assim, gratos por termos chegado a mais este fim de ano, por termos vivido mais um ano de vida, convidamos a todos a elevarem pensamentos, sentimentos de gratidão a Deus por mais este ano de vida, por mais um ano vivido. Gratidão a Jesus por iluminar os nossos corações e a espiritualidade amiga, mentora do nosso Instituto Espírita e dos nossos centros espíritas em geral, das entidades religiosas, da nossa humanidade. E os nossos espíritos protetores, os nossos anjos de guarda, que estão conosco, nos intuindo nas boas ações. Também gratidão às nossas famílias por esses momentos, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos colegas de casa espírita, à sociedade, aos governantes que tentaram, da melhor forma possível, segundo seu entendimento, promover condições de segurança da saúde e segurança social neste ano de tantas dificuldades. Mas também, como disse, um ano de muitas superações, de muitas experiências que vamos levar para a nossa existência. Mudanças que vieram, que, por certo, influenciarão as nossas vidas futuras. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, mentores espirituais. E estejam conosco nos intuindo nestes momentos de reflexão de hoje. Que assim seja. Então, o nosso tema de hoje, o último tema do ano no Instituto Espírita, escolhemos como superar a solidão, especialmente nesses tempos de crise. Já no versículo 2.18 de A Gênese Mosaica,
nós encontramos o seguinte texto: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que um homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhes corresponda. E aqui, desde o princípio, observamos a lei de sociedade, que somos seres sociais. E também a lei de reciprocidade. Alguém que seja de companhia, né? Que auxilie e corresponda. Somos seres humanos sociais e precisamos ser recíprocos uns com os outros, inclusive encontrando formas de sermos recíprocos, até mesmo nesses momentos de maior dificuldade, como os momentos de afastamento social, em que precisamos encontrar formas de nos relacionarmos com o nosso próximo, para que o nosso próximo, assim como nós, não se sintam sozinhos. Que vem a ser solidão? Solidão é do latim, significa falta de companhia. Essa falta gera uma certa carência no ser humano, da companhia do outro, que pode ser voluntária ou involuntária. Por vezes, então, somos forçados às circunstâncias para nos colocarmos em situação de solidão. Foi o caso da epidemia, que em muitas situações precisamos ficar sozinhos em casa. E outras vezes é voluntário, situações de voluntariedade. Algumas pessoas precisam da solidão ou de ficar sozinho por um determinado tempo para refletir, para colocar os pensamentos em ordem, para pensar em algo novo, para solucionar um problema, né? Isso é da nossa natureza humana. Por vezes, notamos no trabalho algumas pessoas que, para refazerem determinadas tarefas ou realizarem, por exemplo, um relatório complexo, não conseguem desenvolver o trabalho a contento, no seu entender, na presença de outras pessoas. Precisam de um local onde fiquem sozinhos para pensar. Isso é da nossa natureza humana, da nossa singularidade. Por outro lado, outros não suportam, têm grandes dificuldades em viver ou ficar sozinhos. Também faz parte da nossa singularidade como seres humanos. Em princípio, a solidão absoluta não existe. Há sempre alguém a quem mantemos certa proximidade, seja física ou emocional. Um exemplo disso é o filme O Náufrago, em que o personagem principal, representado por Tom Hanks, não consegue ficar sozinho. E de uma bola de vôlei, constrói um amigo, o Wilson, né? E quando perde esse amigo no alto mar, fica desesperado. Isso é da nossa natureza humana. Precisamos de amigos, na maioria das vezes. Não somos seres acostumados, assim, publicamente, de maneira geral, a vivermos como ermitões em isolamento. Mas, independente das diferenças sociais, a solidão durante períodos extensos costuma ser considerado como algo que causa dor e sofrimento. Razão porque as pessoas tendem a procurar contato social, em reuniões, passeios, viagem e na convivência. Por exemplo, na convivência na casa espírita. Em nota da questão 100 do Livro dos Médiuns, o codificador Allan Kardec nos traz a seguinte instrução. As pessoas que quando se acham na solidão ou na obscuridade, se enchem de medo e raramente se apercebem da causa de seus pavores, não seriam capazes de dizer de que é que tem medo?
aí pode estar presente o medo da solidão, assim como outros medos, como o medo de multidão, decorrente de alguns transtornos emocionais em que requerem tratamento humano, tratamento psicológico, psiquiátrico às vezes, tratamento com remédio e tratamento espiritual. Relata então o caso de uma senhora que teve uma noite em seu quarto uma aparição bem caracterizada, que ela julgou estar na presença de uma pessoa encarnada. E na sua primeira sensação foi de terror. Certificada de que não havia pessoa alguma, disse: parece que é apenas um espírito. Posso dormir tranquila. Medo de pessoas e de espíritos. Às vezes sentimos então esse medo de pessoas encarnadas. E alguns também têm medo de pessoas desencarnadas. O medo é uma sensação que por hora nos ajuda a sair de uma determinada situação de perigo, mas não pode ser algo que nos domine, muito menos o medo da solidão. Precisamos superar e resolver. Algumas situações relativas ao uso do conceito de solidão em nossas vidas. Estou farto desta solidão. Ninguém me liga ou se preocupa comigo. Meus filhos cresceram e partiram para longe, cuidar da própria vida. Essa é uma situação que chama-se situação do ninho vazio. Nos reunimos a outros seres, outra pessoa, constituímos família, temos filhos que chegam até nós de alguma forma, criamos esses filhos, educamos, damos todo o amor e carinho, né? E um dia esses filhos precisam voar, né? Precisam partir para cuidar das suas vidas, para estudar, para trabalhar, casar, ter suas famílias também. E daí fica aquela sensação de casa vazia, de ninho vazio, de solidão. Situação que precisamos também aprender a conviver, pois cada fase da vida tem o seu aprendizado e a sua vivência. Outra situação. Estou me sentindo sozinho por causa desta epidemia. Não consigo ir ao centro espírita, encontrar com os meus amigos ou as minhas amigas, realizar minhas tarefas e também de receber o passe. É um caso típico da situação que estamos enfrentando hoje em dia, ou que enfrentamos ao longo desse ano. A convivência na casa espírita é para muitos de nós uma convivência salutar, muito saudável, onde podemos nos reunir para realizarmos as atividades, compartilharmos conhecimentos, sentimentos e realizarmos sim o nosso trabalho em proveito do bem comum, em proveito daqueles que necessitam. Isso faz com que a gente cresça como pessoa humana e se sinta, digamos, feliz em poder ajudar o próximo. Pois ajudar o próximo, ser solidário e fraterno, é um dos princípios, ou o princípio ensinado por Jesus, que não devemos nos esquecer, né? Então, passou esses momentos aí, esse ano, em que não podemos, na maioria do tempo, estarmos juntos, presencialmente. Mas, por outro lado, descobrirmos formas de nos aproximarmos por meio das redes sociais, das palestras online, dos estudos online, daquele telefonema, de um atendimento fraterno, de uma prece, de uma irradiação e de tantas outras formas que nos aproximaram durante esse ano. Acabo de me divorciar, agora quero viver uns meses de solidão para organizar a minha cabeça. Isso por vezes é muito importante. Uma separação, seja ela por divórcio, né, de um casal, por exemplo, ou da partida de um ente querido para o plano espiritual, é um momento de luto. É um momento que precisamos avaliar o que deu certo e o que deu errado. É momento de cuidarmos de nós mesmos, né? De nos adaptarmos à vida, de serenarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções.
refletir com calma, com serenidade, superando inclusive esses momentos de solidão. E, no devido tempo, se for interesse nosso, se for, digamos, da nossa programação, que encontremos outra pessoa que nos complete, ou que seja a nossa companhia, que nos auxilie, conforme diz lá no livro da Gênesis, alguém que compartilhe a vida conosco. Isso é muito bom, porque quando estamos com o outro, não estamos sós. Podemos compartilhar ideias, experiências, sofrimentos e alegrias, e assim crescermos juntos. Na questão 766 do Livro dos Espíritos, ao responderem à pergunta: a vida social está na natureza? Os espíritos superiores respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhes deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relações. Sérgio Lopes, ao analisar essa questão no livro As Leis Morais e Saúde Mental, comenta: viver não é suficiente, conviver sim. Então precisamos encontrar formas de conviver com o nosso próximo, inclusive pelas mídias sociais, em tempos de distanciamento social. Conviver significa relacionar-se. Precisamos nos relacionar com aqueles que fazem parte das nossas relações. Quem não se relaciona não vive plenamente. É verdade, o isolamento, a gente acaba pensando, ficando apenas com os nossos pensamentos. E às vezes anda em círculo. Quando refletimos com outra pessoa, então, outras possibilidades de saída ou de entendimento surgem, né? Desde que estejamos abertos ao diálogo e à reflexão. Boa parte dos desajustes emocionais deve-se à ausência de contatos efetivos. O mesmo acontece com as doenças mentais e a depressão. Então, é importante convivermos com o nosso próximo e buscarmos desenvolver essa convivência, para que também não fiquemos doentes de solidão. Acrescenta também que muitas pessoas têm dificuldades de viver em grupo por colocar como condição para os outros pensarem como ela. No entanto, somos todos diferentes e isso é uma grande qualidade humana. Não temos que forçar os outros a pensarem como nós. E temos que expressar a nossa opinião e permitir que o outro expresse a sua opinião. Aquilo que for útil da nossa opinião para o outro, que ele a absorva. E o que for útil da opinião do outro para nós, pelo menos no momento em que possamos compreender pela nossa razão e pelos nossos sentimentos, a gente absorve. O que não é, a gente deixa, né? Deixa guardado naquela gavetinha, vai que um dia sirva, né? Mas não temos que impor a nossa opinião a ninguém. Violar consciências. O Espiritismo nos ensina a não violarmos consciências. Entender é respeitar as necessidades do nosso próximo e utilizar os meios, é claro, de comunicações verdadeiros. Essa é a nossa divina tarefa. Ao contrário de situações de pandemia, né? Imaginemos no passado, quando as epidemias de 1917, por exemplo, que nem telefone praticamente existia em larga escala. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo e tiveram que conviver com o isolamento. Hoje, convivemos com o nosso próximo, é possível fazermos ligações telefônicas, mensagens, vídeos, ligações de vídeo e sempre que possível também visitarmos e entrarmos em contato, mantendo as devidas precauções com aqueles entes queridos, os nossos familiares, né? Desde que não estejamos doentes, não tem ninguém doente na casa do outro, tendo o devido cuidado com os protocolos públicos, para que a gente não seja agente de disseminação da pandemia.
Emmanuel, no livro Fonte Vida, coloca: o presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Aqui ele está falando do momento da crucificação do Cristo, da solidão porque passou o Cristo ao ser abandonado pelos seus discípulos mais próximos, seus seguidores, e naquele momento por toda a humanidade, por eles simbolizado. À medida que te elevas monte acima, diz Emmanuel, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constrange a alma sensível. Aqui ele está falando dos momentos de solidão daqueles que têm cargos decisórios, que assumem responsabilidades sociais, que precisam tomar decisões muitas vezes simpáticas à maioria e por outras vezes antipáticas, mas que são necessárias. Esse ano tivemos que tomar decisão, os líderes das casas espíritas, por exemplo, de fechar as casas espíritas em determinado momento. Isso foi uma decisão que para alguns foi antipática, para outros foi simpática, foi correta. E no decorrer da pandemia, por hora, decidiram abrir ou não abrir as casas. Com o andamento dessa pandemia que ainda vem, ainda existem essas decisões a serem tomadas. Qual é o momento certo? De que forma? Quais providências a serem adotadas? Isso todos nós precisamos ser, digamos, solidários e termos a devida indulgência e compaixão para com esses irmãos que estão ocupando esses cargos da solidão, do cume, das responsabilidades de que fala Emmanuel. Em torno de ti a claridade, mas também há o silêncio. Dentro de ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não sermos compreendidos. A solidão do saber. Quanto mais o ser humano estuda e compreende o mundo em que vive, mais solitário fica, porque menos são aqueles que o compreendem perfeitamente. É o caso do Cristo. Ficou sozinho no Calvário. Né? A humanidade o abandonou, não o compreendeu. É um exemplo da história do mito da caverna de Platão. Aquele ser humano que saiu daquela situação em que os irmãos se encontravam naquela caverna e foi e viu o mundo e abriu os olhos para um mundo totalmente diferente daquele mundo em que eles estavam acostumados a viver. E quando voltou a seus companheiros com conhecimento e sabedoria e relatou a eles, foi ridicularizado. E quantas vezes aqueles que buscam o conhecimento e a sabedoria não são ridicularizados por aqueles que não compreendem a sua nova forma, muitas vezes mais ampla de ver o mundo? Isso faz parte. É preciso, então, aqueles que estiverem num patamar superior a nós, ou ao outro, compreender, inclusive, os irmãos menos esclarecidos, com indulgência, com benevolência e com amor. Tua voz grita sem eco, e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sabes que ouvistes, te poderiam escutar a grande distância, e que coração faminto de calor do vale se abalsaria a entender de ponto os teus ideais de altura, como a solidão do Cristo, como falamos antes. Aquele que está nos patamares mais altos se sente só. Até pelo menos no caso do Cristo, é um exemplo, né, de alguém que ficou só no momento do Calvário. Mas é claro que o Cristo na espiritualidade não está sozinho. Ele está no topo, mas tem a legiões e legiões de espírito de luz que o acompanham nas suas tarefas. Muitos deles encarnados e outros desencarnados. Assim como temos as legiões de mentores
que nos auxiliam nas nossas tarefas. Alguns encarnados, outros desencarnados. A grande maioria desencarnados. Choras, indagas e sofre, contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A solidão é necessária para encontrarmos-nos conosco mesmo, né? Buscarmos a nossa essência e a nossa transformação interior. Para buscarmos a nossa transformação interior, por vezes precisamos ficar juntos, conosco mesmo, na nossa solidão interna. A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. Deus tudo permite para o nosso bem. Então, a superação das dificuldades da casca do mundo em que vivemos, muitas vezes das ilusões, faz parte do nosso processo de crescimento. E às vezes isso é doloroso, poderíamos estar vivendo numa espécie de casta, de casca social, antes da pandemia, em uma espécie de ilusão do comprar, do conviver, dos encontros sociais. A pandemia nos desacelerou um pouco disso. E talvez esteja fazendo com que nos encontremos conosco mesmo. E quando nos encontrarmos conosco mesmo, não há mais motivo de solidão, porque estaremos na plenitude do nosso ser. Assim como Cristo estava sozinho, mas estava na plenitude do seu ser, e está na plenitude do seu ser. Encerrando, então, esse capítulo, Emmanuel coloca: não esperes pelos outros na marcha de sacrifícios e engrandecimento, e não ouvides que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Então, é o domínio, né, de nós mesmos, é o domínio da nossa solidão, é a busca da companhia espiritual, é a busca da companhia com os nossos familiares, nossos amigos, né? É a busca da aproximação com o Cristo e a aproximação com Deus, que devemos perseverar no nosso dia a dia. E quando nos encontrarmos bem conosco mesmo, e com Deus e com Cristo, então estaremos em plenitude, sem solidão. Estaremos vencendo a solidão. No livro As Dores da Alma, o Espírito Hamed diz: para a nossa essência emergir, é preciso abandonarmos nossa compulsão de fazer-nos seres idealizados, na nossa expectativa de perfeição e modelos sociais de felicidade, e assim experimentarmos o clima de precessão, de abandono, de tensão e de solidão que sentimos internamente, para transformarmos-nos para uma existência de satisfação íntima e uma indescritível sensação de vitalidade. Quando nos desapegamos das convenções sociais que nos escravizam e encontramos os nossos momentos de felicidade conosco mesmo e com aqueles que convivem ao nosso lado, estamos, digamos, nos libertando de muitas amarras que nos levam a sofrer, de muitas ilusões, porque não precisamos de muita quantidade de relações, mas da qualidade. Que as nossas relações sejam de qualidade, de boa convivência com o nosso próximo, de dedicação, de entrega, de respeito e de complemento, né, das nossas vidas. Hamed ainda diz: nem sempre a solidão pode ser encarada como dor ou insânia. É, em muitas ocasiões, períodos de preparação para tempos de crescimento, convites da vida ao amadurecimento, como estamos vivendo hoje em dia. Então, a solidão é um convite para a vida e amadurecimento.
Na solidão é que encontramos sanidade para o nosso mundo interior. As respostas, muitas vezes, de que necessitamos, estão dentro de nós. Daí precisamos silenciar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para que brotem as boas ideias e o sentido da vida. Nisso não se trata da tristeza de estar só, mas sim necessariamente da quietude íntima da alma, tão importante e saudável para que nós façamos um trabalho de autoconsciência, valorizando as nuances de nosso interior. Por vezes temos sim dificuldades nos afastamentos dos contatos da vida social, mas isso, como dissemos no início, é necessário. Se Deus permite, é para o nosso bem, para o crescimento da nossa consciência divina, inclusive da divindade em nós, de seres espirituais, seres de luz, que estamos, digamos, destinados a nos tornarmos. É nesses momentos que ficamos cientes de que realmente não estamos sozinhos e que podemos entrar em contato com a voz da consciência, a voz de Deus, para assim dizer, por assim dizer, a voz de Deus falando em nós. Às vezes, nossa mente agitada por temores do vazio, pensamos não haver nada que nos dê proteção, apoio e segurança, levando-nos à insegurança. Assim, nossa mente pode ser um obstáculo à ajuda efetiva de que precisamos para o nosso amadurecimento. São muitos, então, os caminhos de Deus, e a solidão pode ser um deles. Saindo, foi como costumava para o monte e também seus discípulos o seguiam. Jesus, por vezes, se afastava dos seus discípulos, principalmente à noite e à madrugada, para, na sua solidão do seu interior, meditar e encontrar, digamos, as palavras certas, a conexão espiritual do que necessitava para bem divulgar a sua mensagem ao mundo. Jesus constantemente se retirava, então, né, para essas reflexões. O Cristo amoroso sabia que quando houvesse silêncio no coração e no intelecto, se estabeleceriam as bases seguras da relação entre a criatura e o Criador. Então vamos encontrar Deus no silêncio dos nossos pensamentos, no silêncio do nosso interior, no silêncio da nossa alma. Mas que isso não seja solidão, mas sim encontro. Momento de prazer, de elevação espiritual e de sensação de pertencimento a algo muito maior, mas muito maior mesmo do que a nossa mente possa imaginar, que é o universo em que vivemos, tanto o universo físico quanto o universo espiritual. E só Deus é dado o conhecer. A espiritualidade maior entende que nos retiros de tranquilidade criamos, então, uma sustentação interior que nos permite sintonizar com as leis divinas e com os valores reais da consciência cristã. Somente cada um pode interpretar as razões da vida. Adotemos o aprendizado do Mestre Jesus, exemplificado no Horto das Oliveiras. Aproveitemos os momentos atuais no nosso lar, né, no nosso particular, que possibilitam, então, penetrarmos no santuário íntimo do nosso ser e cultivarmos os interesses da nossa alma. Aproveitemos esses momentos para cultivarmos os interesses da nossa alma e não nos sentiremos só. Sigamos o Mestre, reconhecendo na solidão e no silêncio templo da alma, onde exclusivamente acontecem as reais concepções de amor e justiça, de felicidade e de paz, de que todos temos direito por paternidade divina. Assim, irmãos, nesses momentos que estamos passando,
São momentos, sim, de aprendizado para todos nós. Vimos lá no início que somos seres sociais, né? Que devemos ser recíprocos uns com os outros. Seja nos momentos em que convivemos com o nosso próximo presencialmente, ou seja nos momentos em que convivemos à distância. Respeitando, então, as necessidades de cada um de viver e conviver com o próximo, as necessidades do estágio individual de cada um. E respeitando também a necessidade daqueles que precisam do silêncio, pelo menos por algum tempo, né? Para que possam fazer as suas reflexões e conectarem-se consigo mesmo e com Deus dentro de si. E que aqueles que encontrarem essa paz interior, essa segurança dentro de si, possam colocar a luz da candeia sobre o alqueire, transmitindo aos demais irmãos esses conhecimentos, esses sentimentos de que somos todos seres humanos, irmãos fraternos, irmãos filhos de um mesmo Pai. Que Cristo é o nosso modelo e nosso guia. Que somos seres singulares, cada um tem suas particularidades. Uns necessitam mais da convivência social, outros menos. Mas todos necessitamos uns dos outros. E que também não estamos só. Sempre temos alguém ao nosso lado. Seja aquele familiar, amigo, aquele esposo, aquela esposa, aquele filho, aquela filha, aquele neto, aquele irmão, aquele parente, aquele colega de trabalho, aquele amigo, aquele vizinho, encarnado, ou essa mesma parentela espiritual desencarnada. Também temos o nosso espírito guia, aquele que se comprometeu conosco em nos trazer a orientação durante a vida, indicar-nos o caminho, o nosso anjo protetor, que nos traz, digamos, as mais elevadas intuições de bem proceder. Temos o Cristo presente em nossas vidas, em nossos corações, que governa esse planeta como um todo. E temos Deus, nosso Pai, que preenche o universo todo, e inclusive nós, que fomos seres programados ou destinados à evolução, até o momento de alcançarmos a perfeição moral, como espíritos de luz, para que nós possamos nos aproximar mais e mais do Criador, segundo a lei de progresso. Momentos de solidão, momentos de dificuldade e de provação individual e coletiva, pelos quais passamos esse ano, são momentos que, se bem aproveitados, levam-nos à evolução. Que possamos tirar, digamos, bons aprendizados desses momentos e entender que somos capazes, sim, de superar toda e qualquer dificuldade, inclusive a solidão. Que não estamos sós. Deus está conosco. E toda a sua legião de seres que Ele coloca ao nosso lado, como nossa companhia. Que possamos ter, então, uma boa passagem de ano, que o ano de 2021, que está para iniciar daqui a 2 dias, seja um ano de muito aprendizado, de muita luz e de convivência para todos nós. Não importa a forma de conviver, se presencialmente, se à distância, mas que essa forma aproxime as nossas mentes e os nossos corações do bem proceder, que preencha o nosso ser com a sensação de bem-estar e o sentimento do dever cumprido, fazendo a nossa parte na obra da criação. Que Jesus ilumine a todos nós. Um feliz 2021, com muita saúde e muita paz a todos. E mais uma vez,
Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, queridos mentores espirituais que estiveram conosco em 2020. Obrigado aos nossos amigos. Obrigado aos nossos familiares. Aos nossos animais de estimação. Obrigado, planeta Terra. Que a luz esteja em todos nós. Saúde e paz. Que assim seja.